A justiça, ela é um sentimento que habita o coração dos seres humanos. Então, nós somos capazes de entender o que é uma injustiça ocorre sem que ninguém nos faça, nos profira uma palavra só, somente pelos atos, pelas maneiras das pessoas agirem, nós temos condições de entender o que é uma injustiça na África, na Amazônia, na Ásia, na América. Porque é um sentimento que brota do coração dos seres humanos. Nem sempre os juízes mais estudiosos, os juízes mais preparados, prolatam as sentenças mais justas. Então, a justiça é esse sentimento. Às vezes a gente pergunta para o jurado, é justo você mandar um homem desse para a cadeia? E ele, na cabeça dele, não é justo, não merece ir para a cadeia. E presta bem atenção que pode acontecer no tribunal do júri. Muitas vezes, o que acontece? Nós estamos aqui almoçando, tomando nosso açaí na periferia, chega o nosso irmão aqui gritando. O cara bateu no nosso pai, chega lá, o velho está todo ensanguentado. Ele estava bebendo cerveja, se discutiu isso aqui, bateram uma garrafa. Um caso concreto. Sangramento abundante. O fulano de tal, um de nós aqui, filho dele, tem uma arma. Pegou a arma, foi lá e não contou conversa. Deu 2 tiros no cidadão, pá, e matou. Homicídio. E aí, você traz essa questão para ser julgado por um juiz togado, ele vai condenar o cidadão que disparou. Por quê? Porque se teu pai apanhou, tu tens que levar o caso na justiça, a justiça vai submetê-lo ao exame de corpo de delito, vai constatar, ver que não houve nenhum motivo que justificasse a lesão, daqui a uns 4, 5, 6 anos a gente vai aplicar uma sentença, se aplicar, se não prescrever e tal, etc. Era isso que nós estamos esperando de ti. Mas o que foi que ele fez? Ele foi lá e deu 2 tiros. E matou. Não tem legítima defesa, não tem excludente de culpabilidade e ele tem que ser condenado. Mas o leigo, quando ele vai analisar a questão, ele se esquece, até porque não tem como, não se trata de uma questão de esquecimento, mas de desconhecimento. Ele vai analisar o fato segundo o sentimento que ele tem de justiça. Esse cara foi lá, bateu no pai dele. Como eu agiria nessa situação? Foi bem feito. Às vezes eles mesmos dizem. Quero ver também. Às Ele vezes, traz cidadão, empatia, olha o que né? aconteceu lá em Castanhal. Ele traz empatia. Eu e o Serrão fomos defender um rapaz lá. O que aconteceu? Ele era empresário e ele foi acusado de ter matado um ladrão de lá da periferia de Castanhal. Por quê? Filmaram a placa do carro dele, a polícia pegou e chegou nele. Foi ele. O que aconteceu? O ladrão, uns 7 anos antes, foi assaltar o irmão dele, do empresário, que na época tinha 13 anos, o moleque. Foi tomar o celular. O moleque não queria perder, foi querer tomar ele, deu um tiro. Matou o moleque. Então, o que o irmão dele fez? Foi a forra. E chegou junto do outro lá. Agora, presta atenção. Nós levamos os fatos. Em primeiro lugar, essa prova que aqui está, no terem filmado a placa dele, pode ter se enganado, pode ter... a pessoa que anotou a placa, não foi filmar, foi anotação, pode ter se enganado com o número. Então, nós temos a seguinte situação, o cara matou o irmão dele 7 anos depois que ele foi se vingar, então gera dúvida, será que foi ele mesmo? Segundo, a instrução plenária, você faz o tipo de pergunta para o réu. O senhor encontrou outra vez esse rapaz que estão me acusando que o senhor matou? Encontrei pelo menos umas 5 ou 6 vezes, ele mora aqui no bairro tal. O senhor tomou alguma atitude hostil contra ele? Não tinha porquê, eu sou evangélico, eu entreguei a Deus e tal. E tudo isto o jurado está escutando. Nós levamos uma filmagem do irmão do empresário, do morto. O menino vestido com uma fardinha da escola, cantando aquela música do Toquinho, na formatura dele lá de 10 anos e tal, numa folha qualquer. Aquarela. Assim, num sol amarelo, e o moleque dançando, sabe? Brincando, sabe? E tal. Essa criança que o morto lá, né? A vítima do empresário, matou. E nós começamos a falar
Uma senhora não aguentou, rapaz, e caiu em prantos. Prontos. Em prantos. Perfeito. A senhora. Aí você vai levando a emoção e dizendo o seguinte: aquela pessoa era uma flor que desabrochava para a vida quando foi assassinada pela pseudo-vítima do empresário. Agora, presta atenção, sabe o que ele era? Ele era ladrão. Então, ele matou esse rapaz, irmão do empresário, que já veio aqui, já disse que não foi ele, que ele não tem motivo nenhum, que ele entregou a Deus, que ele encontrou várias vezes, não tomou nenhuma atitude hostil. E ele assaltava no bairro Inimigo que não faltava. do local. O inimigo era que não faltava. Quem me garante que não foi outra pessoa que tomou vindita por ele? E olha o que ele fez. Se tivesse sido ele, eu me colocaria no lugar dele. Talvez eu tomasse a mesma atitude. Mas não foi, rapaz, nós encontramos isso e tal. Tu jogas para o júri elementos que possibilitem essa absolvição. Está aqui a dúvida, não tenho certeza. Mas olha o que ele fez. Isso. Um juiz tolgado talvez condenasse o empresário. Sabe o que eles fizeram? Absolveram por unanimidade. Naquela época a gente sabia se era unanimidade ou não. Então, aonde foi feita a melhor justiça? Entre os leigos ou os doutos conhecedores do direito? Então, o Instituto do Júri Popular, ele faz justiça, concretiza justiça, até porque ninguém conhece os olhos dela, que ela tem uma venda, não é?